Vozes que transformam o mundo. O que você quer mudar hoje? Um podcast que te convida a refletir sobre novas formas de impactar a sociedade. Olá, eu sou a Mainari Nascimento e esse é o nosso espaço Vozes que Transformam o Mundo, um podcast da plataforma de abaixo-assinados Change.org. Apresentado por mim, este podcast vai ao ar todas as manhãs de quinta-feira às 7 horas. E nesta primeira temporada de 5 episódios, A Megafone das Eleições, você vai ouvir debates sobre temas de interesse público que têm ligação direta com as próximas eleições. Recebemos aqui mobilizadores digitais. A coisa já rolou, mas ainda tem muito para acontecer. E o assunto saúde sempre rende muita coisa, né? É um direito de todos e um dever tão básico do Estado que a gente decidiu dedicar mais um episódio para falar de saúde pública. E mais especificamente do nosso querido e tão único, como o próprio nome já diz, Sistema Único de Saúde, o SUS. E para conversar com a gente sobre este tema tão importante, hoje eu tenho a honra de receber aqui, em nosso espaço, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Universidade de São Paulo, USP, e da Fundação Getúlio Vargas, FGV. E também a Rosana Onoco, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Bom dia, Dr. Gonzalo, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também estar aqui com a Rosana. Bom dia, Rosana. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Bom dia, agradeço muito o convite, uma alegria estar aqui. Bom, pessoal, então apresentando só mais um pouquinho dos meus convidados. O Dr. Gonzalo, para quem não sabe, é responsável por legados incríveis na área da saúde para o nosso país. De Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde, entre outras atribuições, coordena um programa de residência multiprofissional em saúde mental e coletiva e a comissão de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas. Também já teve passagens como professora visitante pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Vamos começar então este bate-papo. Estamos há quase uma semana das eleições. Os candidatos estão aí, no último fôlego dessa corrida eleitoral, que foi bastante intensa, mas a gente sabe que até os 45 do segundo tempo, a gente ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte chamada Brasil. E eu queria começar com um dado interessante. É um levantamento realizado em maio pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, apontou que as questões de saúde estão entre as principais preocupações dos eleitores brasileiros. Uma outra pesquisa, até anterior, feita pelo Datafolha, constatou o mesmo. 22% dos brasileiros têm a área da saúde como maior preocupação. Eu gostaria de ouvir aqui, começando pelo Dr. Gonzalo, por que o senhor acredita que a área da saúde lidera esse ranking de preocupação dos brasileiros? Tão somente porque se trata de... Esse momento é a pandemia, né? Nós estamos ainda... Eu acredito que nós estamos terminando essa pandemia, mas ela não acabou, continuamos tendo um número relativamente grande de casos e não temos uma defesa definitiva ainda contra a pandemia. Vamos ver o que nos oferecerão aí essas novas vacinas que estão chegando ao mercado mundial, né? Da Moderna e da Pfizer, essa vacina bivalente que vai proteger contra a Ômicron, né? Mas o que importa é que o brasileiro passou a olhar o SUS de uma maneira diferente após a pandemia. Se a gente lembrar o que o brasileiro achava do SUS antes da pandemia, o brasileiro achava o SUS uma coisa importante, mas achava que o SUS tinha problemas importantes também, graves, que precisariam ser mudados. E essa era uma opinião que partia dos indivíduos em relação ao SUS. A crise sanitária que nós vivemos nestes 2 últimos anos principalmente, mudou um pouco a perspectiva
em relação ao SUS por parte do cidadão. O cidadão passou a olhar o SUS mais de um ponto de vista coletivo e menos de um ponto de vista individual. Quer dizer, aquilo que as pessoas olhavam individualmente, o SUS para mim, passou a não ser mais o SUS para mim, é o SUS para nós. O cidadão passou a olhar o SUS como tendo sido uma parte importante da solução dos problemas sanitários frente à pandemia. E essa visão coletiva do SUS fez com que o SUS fosse muito fortalecido no que diz respeito ao conjunto de coisas com as quais nós temos que viver para conseguir ter uma vida melhor, né? Então, as questões relativas à desigualdade, as questões relativas à fome, as questões relativas à distribuição da justiça, ao direito de ir e vir, isso tudo foi incorporado junto com o direito à saúde. E o direito à saúde hoje passa a ser olhado como uma coisa coletiva e não como uma coisa minha. Eu sinto que essa transformação é uma transformação muito importante e que os políticos terão que dar uma resposta específica para essa transformação, na medida em que o SUS tem problemas importantes do ponto de vista de financiamento, de arranjo jurídico, de arranjo gerencial, que vão ter que ser resolvidos para que a gente possa melhorar o acesso das pessoas às ações e serviços coletivos e individuais que o SUS pode oferecer para a sociedade. Eu acho que essa transformação é uma transformação que está acontecendo e que a gente não está se dando conta de que ela está ocorrendo, mas ela é fundamental para que a gente consiga desenhar melhor o que nós estamos pensando para o futuro do SUS. Eu queria ouvir também a opinião da Rosana sobre esse mesmo assunto. Rosana, no contexto da saúde, o que você considera que mais pesa para os brasileiros se preocuparem tanto com a área? É por ser um direito fundamental? Foi parte da pandemia, né, como o próprio Dr. Gonzalo citou aqui. É o sistema, infelizmente, muitas vezes sucateado e com baixo investimento. O que você aponta? Eu concordo com a explicação do Gonçalo. Eu acho que a pandemia, sem dúvida, é um divisório de águas na leitura que o povo faz do sistema de saúde, né? Nos momentos mais graves da pandemia, se vocês lembram, a discussão sobre o acesso a leito, acesso ao oxigênio, acesso à vacina, né? Então, acho que nunca antes, tanto a mídia e a população foram, de certa forma, bombardeados com informações sobre o sistema e sobre a necessidade, né, da equidade e do acesso universal. Então, eu concordo que este ano, né, ano eleitoral, véspera de eleições, essa pauta se torna super relevante porque talvez as pessoas começaram a entender na carne, né, na pele, nas famílias, o que significa acessar um direito, né? Porque convenhamos que o Estado brasileiro é um Estado muito autoritário, né? E que mais declara do que garante direitos para seus cidadãos. Então, assim, é muito compreensível, né, que a cidadania não confia muito quando alguém, mesmo que seja a própria Constituição, lhe promete um direito, né? E eu acho que a pandemia produziu isso. E eu concordo com que os políticos deverão se defrontar com isso e serão cobrados disso. E eu acho que é um componente que agravou essa percepção por parte da população, que tem a ver com o agravamento da pobreza, né, nesses últimos anos, inclusive com o incremento que alguns estudos já mostraram da desigualdade, e com o fato de que, do jeito que o SUS está e do jeito que os investimentos em saúde acontecem, hoje o gasto privado é maior que o gasto público. E isto significa que uma parte desta despesa de saúde continua sendo paga do bolso dos brasileiros, pelas pessoas, né? E quando os custos aumentam muito, quando existe inflação, quando os remédios aumentam, isto tudo se faz sentir no dia a dia das pessoas. Então, hoje é uma coisa muito concreta o cuidado da saúde na despesa das famílias. E eu acho que isso colabora com essa valorização do SUS e com a ideia de que os políticos sejam cobrados, né, nesse próximo governo, de entregar um SUS que o povo merece e que a Constituição promete, né? Sim, perfeito. Muito bom os seus apontamentos. E tanto você, né, quanto o Dr. Gonzalo falaram bastante de SUS, e esse é um assunto que até o final desse episódio a gente vai bater bastante mesmo.
O Dr. Gonzalo, inclusive, puxou uma pontinha que rende bastante coisa, que é já apontando algumas necessidades de melhorias, né? E realmente, eu gostaria de tentar fazer uma espécie de raio-x do SUS aqui, um pouco. É uma pretensão bastante grande, mas a gente vai tentar explorar um pouquinho disso. Como vocês também comentaram, né? Justamente nas ondas mais severas da pandemia, muito se falou da importância desse sistema, que é público, é universal, é gratuito, diferente de vários outros países, como o próprio Estados Unidos, que é muito falado, né? Onde os cuidados médicos custam absurdamente caro, e também muito se falou da importância da valorização dos profissionais que atuam nos hospitais públicos. A gente viu aqueles aplausos nas varandas dos prédios, bandeiras foram levantadas chamando a população a defender o SUS. Porém, tem um outro lado disso, né? Entretanto, embora defendido, embora elogiado, eu tenho alguns dados aqui, quase um quarto da população brasileira hoje recorre aos planos de saúde. Tem um levantamento da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apontando que os planos de saúde superam hoje a marca de 49 milhões de beneficiários no país. E, para falar a verdade, para bem da verdade, políticos, filhos de políticos e, praticamente, eu acredito, qualquer pessoa que tenha condições financeiras hoje no Brasil dificilmente vai deixar de buscar uma assistência privada. Queria retomar, então, com o Dr. Gonzalo, eu queria entender um pouco mais, porque um sistema lá atrás, até que o senhor participou disso, dessa concepção, né? Tão bem pensado, tão bem planejado, estruturado, igualitário, tudo isso que a gente falou, carece de tantas necessidades e não consegue dar conta da demanda dos milhões de brasileiros. Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil não é o único país do mundo que tem um sistema de base universal e que, ao mesmo tempo, oferece alternativas de assistência à saúde para quem queira comprá-las. Mesmo dentro do sistema de saúde inglês, que é o modelo que nós copiamos, nós temos uma situação em que uma parte da população, não mais do que 10% da população, busca planos privados de atenção à saúde. O que o plano privado oferece de diferente? O plano privado oferece duas coisas: fuga de filas, por um lado, filas muito bem estruturadas, filas que não implicam em aumento da mortalidade, como aqui no Brasil podem implicar no aumento de mortalidade. Filas que podem ser muito cruéis. O Brasil tem apenas uma fila que não é cruel, que é a fila de transplantes. A fila de transplantes é uma fila única. Agora, as filas de cirurgia cardíaca, a fila do tratamento do câncer, a fila das cirurgias ortopédicas, estas filas são muito cruéis. Nós temos que caminhar no sentido de melhorar essas filas. A outra questão que o plano de saúde oferece é a sofisticação. Eu quero um quarto individual, eu pago pelo quarto individual. Sofisticação é uma coisa, tecnologia é outra. No SUS, nós ainda temos um diferencial de acesso à tecnologia e não só à sofisticação. Esse é um outro desafio que nós temos que resolver. A avaliação de tecnologia em saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar tem certas características para uma rápida incorporação dessa tecnologia que o SUS ainda não tem. Então, nós temos que corrigir essas deficiências do SUS. Nós estamos aí há 33, 34 anos trabalhando com o SUS, mas temos deficiências terríveis. Acho que a deficiência mais importante, apesar dos hipócritas que dizem que o financiamento é suficiente, que o problema do SUS não é de financiamento, o problema do SUS é de aumento da eficiência, de diminuir a corrupção, etc. Isto é uma falácia, não tem outro nome. O SUS foi criado com um problema grave de financiamento, porque o recurso que era destinado à assistência médica previdenciária no INAMPS era para ser repassado para o SUS quando o INAMPS deixou de existir e o SUS passou a ser o substituto do INAMPS.
INAMPS, que era voltado para quem tinha carteira de trabalho assinado, e SUS, que é voltado para todos os brasileiros. Aqueles recursos, cerca de 25% do total do que é arrecadado pela Previdência Social, devia ter ido para o SUS. Aliás, era 30% o percentual definido. Mas o próprio INAMPS nunca recebeu os 30%, recebia em torno de 20% a 25% da arrecadação da Previdência Social. Mas esse recurso nunca veio parar no SUS. Logo após a promulgação da Constituição, nós tivemos uma redução dramática do financiamento federal ao SUS. Tivemos um refresco no início dos anos 2000, com a aprovação da Emenda Constitucional 29 e com o direcionamento de 15% da receita dos municípios e 12% da receita dos estados, o que trouxe um certo desafogo. Mas a parte federal, nós não podemos esquecer, o Ministério da Saúde hoje, apesar do subfinanciamento, é responsável por 50% dos recursos do SUS. O Ministério da Saúde não é um acidente no funcionamento do SUS. Então, quando você olha para o financiamento hoje do SUS, o Brasil coloca 4,6% do seu PIB em saúde. A média dos países da OCDE está em torno de 6% a 7%. Estamos falando de gasto público, não gasto total em saúde. O gasto total em saúde do Brasil é 9,6% do PIB, mas o gasto público é 4,6%. Hoje o Brasil gasta, comparativamente aos nossos companheiros aqui da América Latina, menos do que Argentina e Chile. O Brasil aporta quase $1.000 a menos do que o Chile per capita ano, $1.500. Quando eu comparo os $1.500 brasileiros gastos no SUS com o que é gasto pelo setor privado, o setor privado hoje no Brasil gasta $6.000 per capita ano. $6.000. 4 vezes mais do que o SUS gasta. Então, o problema mais importante do SUS é um problema de financiamento. Óbvio que, como eu já mencionei aqui, a questão das filas, a questão do arranjo assistencial tem que ser revisitada. O Estado brasileiro é tremendamente ineficiente. Então, quando se fala em corrupção, não é corrupção do SUS. Quando se fala em ineficiência, não é ineficiência do SUS. É a corrupção e a ineficiência do Estado brasileiro, a impunidade do Estado brasileiro. São questões que nós temos que olhar não para o SUS, para a organização e funcionamento do Estado brasileiro. Tem um problema ainda de a questão de ciência e tecnologia, saúde depende de ciência e tecnologia, então as políticas próprias dessa área de ciência e tecnologia são fundamentais, política industrial, política de produção de vacina, política de produção e acesso de leitos melhor guarnecidos de tecnologia, mas o problema fundamental a ser enfrentado é o problema do financiamento. Certo, obrigada, doutor. Agora eu queria muito passar a bola para a Rosana, porque a Abrasco está liderando uma campanha que pede justamente pelo fortalecimento do SUS. Com o mote "Sem o SUS não há saúde para todos", a mobilização conta também com o reforço de uma petição que já engajou mais de 76 mil apoiadores, por meio da plataforma Change.org. Rosana, eu gostaria que você explicasse por que o SUS também deve ser uma preocupação daqueles que podem pagar por um plano de saúde e que comentasse um pouquinho também sobre essa campanha, quem integra, o que vocês pedem nessa luta pela defesa do SUS. Sim, eu acho que é bem importante, concordo com o Gonçalo em relação à questão dos recursos, e eu acho que é importante para a população compreender também como esses processos históricos vêm se dando desde a redemocratização do Brasil, porque a gente está vivendo um ano muito crítico, né, em relação à discussão da democracia, dos direitos, do acesso a serviços fundamentais, e veja, a Constituição coloca o SUS, né, direito de todos, dever do Estado, e isto começa a ser implementado em pleno auge de políticas fiscalistas que
que venderam, né, de uma certa forma, o peixe de que tudo que é público é ruim, de que tudo que é público é ineficaz. E aí jogaram o bebê com a água do banho. Nesse sentido, o SUS tem uma produtividade em alguns lugares muito boa, o SUS tem problemas estruturais, o SUS foi sendo construído e expandido meio como coxa de retalho, com puxadinho, porque nunca conseguiu um montante de recurso que permitisse, né, um desenho e um planejamento de algumas questões fundamentais sem as quais nenhum sistema de saúde do mundo de característica universal funciona. Então, eu acho que esta é a variável que ficou escancarada e que hoje tem um consenso que não tinha 5 anos atrás, né? Eu acho que hoje, mesmo o que o Gonçalo está dizendo, até pouco tempo atrás, ainda a gente escuta, mas muito menos pessoas estão negando que o SUS precisa de recursos. E eu acho que isso é um avanço, né? Que a gente conseguiu a partir de uma articulação importante do que a gente chama das entidades do campo sanitário, que a gente chamava nos anos 80 do movimento sanitário, e por isso que a gente pensou como Abrasco, né, nossa associação que reúne os principais pesquisadores da saúde pública e os principais, nós reunimos mais de 90 cursos, por exemplo, de pós-graduação em saúde coletiva, grandes núcleos de pesquisa nas mais variadas universidades do país. A gente se colocou a tarefa de como comunicar isto neste ano tão crítico para fora da bolha dos planejadores, dos sanitaristas, dos cientistas, e essa foi a origem dessa campanha Fortalecer o SUS, onde a gente tenta contar as questões que a gente já sabe do SUS, da sua história, seus desafios, algumas propostas e algumas soluções, mas em uma linguagem acessível à população, né, de uma forma que outras pessoas possam se engajar na defesa do SUS. Eu acho que este ano vai ser crítico e o ano que vem vai ser mais crítico ainda, porque independentemente do que os candidatos digam, né, a gente tem tido algumas manifestações interessantes este ano de candidatos se comprometendo, né, a aumentar o gasto público no SUS, a tocar saúde como investimento e não como despesa, enfim, mas a gente sabe que quando um governo é montado, rapidamente os interesses financeiros e econômicos se reorganizam e se aglutinam, né? E a gente vai precisar de muita pressão popular no bom sentido para sustentar essa expansão do SUS que vise a equidade. Veja, os dados que o Gonçalo está dando são, do ponto de vista ético, para mim, assim como médica, sanitarista, enfim, e terríveis, terríveis, né? Porque dessa forma se sustenta, ou seja, 15, 20% da nossa população que tem acesso a coisas que o outro 75, 80% não tem, né? E nossa obrigação é que eles tenham. Então, assim, a questão... E o que a gente tem tentado fazer na campanha, e também, enfim, nas vários movimentos que a gente está tentando aglutinar, então, a Frente pela Vida, a gente organizou no mês de agosto a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, são movimentos políticos do setor, né, saúde, tentando, de uma certa forma, qualificar essa pressão e também consolidar alguns consensos. Eu acho que essa ideia do consenso de que precisamos mais recursos foi um avanço, a gente não tinha isso consensuado até o ano passado, como é um avanço algumas outras ideias que a gente tem começado a colocar. Então, por exemplo, não tem sentido mais, assim como o Gonçalo falava, olha, se a gente foi capaz, por exemplo, de ter uma fila única para transplante, é porque o problema não é tecnológico, não é de conhecimento, é um problema político. Porque se eu sou capaz de unificar a fila de transplante, eu sou capaz de unificar a fila de leito para UTI na pandemia, sou capaz de unificar a fila para cirurgia cardíaca, né, de quem precisa mais. Então, hoje a gente não tem problema de falta de conhecimentos ou de recursos técnicos ou tecnológicos no sentido do saber como, né, do know-how. A gente precisa de decisão política. E tem a ver um pouco com a tua questão, né, de assim, bom, não basta só bater palmas em plena pandemia para os trabalhadores, né? A gente sabe que as pessoas, para se dedicar, para estudar, para se capacitar permanentemente, têm que poder desenhar minimamente um futuro. Que carreira me está oferecendo o SUS? Que eu tenho que fazer para progredir nessa carreira? Se eu estudo, se eu faço doutorado, se eu faço uma especialização, vou melhorar? Vou ganhar mais? Haverá processos seletivos, concursos para progredir na carreira? São todas questões que a gente tem colocado e que parecia que nunca iam entrar no discurso dos políticos e que este ano
Eu confesso que, para minha alegria, ele pelo menos entrou no discurso. Eu não estou dizendo que eu seja tão ingênuo de achar que vai ser feito, mas eu acho que nós superamos um silenciamento sobre esses assuntos, sabe? Perfeito, e por isso que é importante o debate, né? Colocar esses assuntos, falar tanto sobre isso, dessa forma os políticos se sentem um pouco pressionados. Acho que um primeiro passo, né? Eles estarem falando sobre isso já resulta um pouco da pressão e do que está rolando na sociedade enquanto debate. O Dr. Gonzalo, na resposta anterior, ele também tocou num outro tema que eu acho que vale a gente estender um pouco mais. Falou de ciência, um pouquinho de ciência e tecnologia. Porque a gente sabe que falar de saúde pública não se restringe unicamente ao SUS e nem mesmo só à área da saúde em si. A gente também fala de pesquisas, de estudo, ciência e tecnologia, como eu comentei, educação, enfim, investimentos também nessas áreas relacionadas. Aí eu queria saber do Dr. Gonzalo como o senhor vê a condição do nosso país também nessas outras frentes e ao longo dos últimos anos? O senhor olha com otimismo, preocupação, o cenário é um pouco diferente do que a gente já falou até agora na parte da saúde? Antes de entrar na sua resposta, eu queria voltar um pouquinho no tema anterior, e num pedaço que a gente da saúde sempre fica meio assim escanteado, que é o tal do pedaço fiscal, né? Quer dizer, nós estamos sempre falando que nós temos que gastar mais, a gente não fala mais do pedaço fiscal. Eu quero voltar para falar um pouquinho do pedaço fiscal, que diz respeito às renúncias. Nós temos um monte de renúncias na saúde que, para que ocorra o equilíbrio fiscal, elas poderiam deixar de existir. Então, a renúncia fiscal daqueles que compram planos de saúde, a renúncia fiscal das empresas que debitam da sua despesa o que elas aplicam em comprar plano de saúde para os seus trabalhadores. Então, essas renúncias fiscais, elas são construtoras dessa desigualdade que nós mencionávamos. A renúncia fiscal que vai para as entidades filantrópicas. Então, as entidades filantrópicas deixam de recolher um monte de impostos, por exemplo, a cota-parte patronal, que é 27% do tamanho da folha de pagamento, que na saúde, folha de pagamento é o gasto mais importante. Então, as instituições deixam de recolher, né? E a ideia é que elas deixam de recolher e, em troca, vão fazer caridade. Direito não se constrói com caridade. Direito se constrói com políticas públicas. Nós temos que revisitar essa questão que está desde 1498 nas misericórdias. Houve um tempo que a caridade era importante. Hoje a caridade não é importante. O que é importante hoje é a gente reconhecer direitos e ter políticas públicas que deem respostas a esses direitos. Aí vem a sua questão, né? Bem, primeiro que nestes últimos anos, nada nesse país andou para frente, né? E essa questão do acesso à tecnologia e da ocupação que a tecnologia tem que ter dentro da sociedade, o resultado da tecnologia tem que ter dentro da sociedade é crítico. O complexo industrial da saúde oferece hoje algo em torno de 9 milhões de empregos. Se fosse adequadamente realizado, nós poderíamos chegar a 25 milhões de empregos. Nós, dos sanitaristas, já cometemos o erro de achar que o complexo industrial da saúde só existe para o lucro. O complexo industrial da saúde existe também para o lucro e o Estado tem que regular esse lucro do complexo industrial da saúde. Mas o complexo industrial da saúde gera acesso à tecnologia que melhora as condições de saúde, que podem melhorar as condições de desigualdade social na sociedade brasileira e também pode gerar valor para a sociedade brasileira, gerando empregos, gerando uma conta no relacionamento com outros países
que equilibre a nossa capacidade de comprar dos outros e de vender para os outros também. Agora, para isso precisamos de política pública. Nenhum país do mundo tem um complexo industrial da saúde que não seja alimentado por política pública. Mesmo o país mais liberal, que são os Estados Unidos, investem bilhões de dólares nos institutos nacionais de saúde. O que fazem os institutos nacionais de saúde? Neles está a mola propulsora que gera empregos na indústria da saúde nos Estados Unidos. Toda a pesquisa básica que dá origem às novidades que acontecem o tempo todo na área da saúde nasce nos institutos nacionais de saúde. A mesma coisa nos outros países. Nós somos um país um pouquinho diferente da média dos países. O Uruguai, com todo respeito, quando acaba alguma coisa lá no Uruguai, um uruguaio pega um barquinho, atravessa o Rio da Prata, vai lá em Buenos Aires e compra e abastece o Uruguai. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, não tem 4 milhões de habitantes. Quando falta alguma coisa, não tem aonde comprar. Então, se não tiver política pública, nós vamos ter falta. Nós estamos tendo falta de BCG, nós tivemos falta de EPI, nós tivemos falta de aparelhos de respiração, nós tivemos falta de medicamentos para intubação, nós estamos tendo falta de antibióticos, nós estamos tendo falta de dipirona no Brasil. Por quê? Porque o governo federal se ausentou da sua responsabilidade de gerar políticas públicas que garantissem o acesso dos brasileiros. E, além disso, se ausentou da necessidade de gerar políticas públicas que, além de gerar acesso à tecnologia, gerasse valor para a nossa sociedade. Nós precisamos voltar a ter políticas públicas que passam isso. Perfeito, e diante disso tudo, eu acho que vale muito repetir uma frase que o senhor falou aqui, que eu vou guardar. Direitos não se constroem com caridade, mas com políticas públicas. Excelente, eu acho, para fazer esse fechamento de tudo que o senhor apontou agora. Queria agora, então, incluir a Rosana, porque a Brasco também possui uma atuação interessante nessa área que a gente começou a falar agora, de treinamento, ensino, pesquisa, ligados não somente à saúde, mas também à educação, ciência e tecnologia. E a gente sabe que a gente tem mentes brilhantes aqui no nosso país, atuando ou querendo atuar em todas essas áreas. Por outro lado, como o Dr. Gonzalo falou, a gente lê cotidianamente notícias sobre a falta de recursos e de incentivos para se fazer ciência no Brasil, nas universidades públicas, nas entidades de pesquisa. O que você tem assim, para acrescentar? Qual a sua opinião sobre isso, Rosana? Eu acho que a gente viveu, de fato, esse último governo, uma situação calamitosa, né, para toda a área de ciência, tecnologia, inovação, e que é muito importante essa retomada que o Gonçalo estava apontando. Este ano, 200 anos da independência do Brasil, né? Até a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência fez sua reunião anual sobre essa questão da soberania, né? Que a soberania sanitária é fundamental. Então, assim, compreender que isto é investimento e que este investimento retorna ao país com aquecimento da economia, com produção de emprego, com produção, inclusive, de produtos que possam ser exportáveis e que contribuam para a riqueza nacional, é fundamental. E nesse sentido, nosso país, como muitos outros, como bem disse o Gonçalo, até nos Estados Unidos é assim, o grosso da produção científica se concentra nas universidades públicas brasileiras, o grosso dessa produção tecnológica também, e a gente tem vivido anos de muito corte de recursos. Então, nós estamos com valores de bolsas estagnadas, nós estamos com redução do número de bolsas, nós temos tido cortes no tipo de auxílio à pesquisa que a gente consegue, nós tivemos crise na CAPES absurda, então que todo o sistema de ensino, da pós-graduação, que forma, vamos dizer assim, os futuros pesquisadores, assim, de um descontrole, de um amadorismo, uma falta de profissionalismo muito grave, porque um sistema que vem sendo montado, o sistema de ciência e tecnologia e o de pós-graduação, que andam muito juntos, próximos um do outro, tem sido um patrimônio do Brasil, não é de um governo, né? São questões que vêm sendo construídas nos anos 60, tem plano de planejamento da CAPES desde os anos 70, antes do SUS, e aí a gente vem
um governo destrutor que passa um trator e acaba com tudo, uma série de regras e normas de funcionamento. E o que a gente tem visto agora recentemente, nos últimos meses? Estudos mostrando o êxodo de cientistas brasileiros para o exterior. Nós estamos perdendo jovens cientistas que acabaram de fazer seus doutorados, seus pós-doutorados, que desistiram de fazer carreira científica no Brasil. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa restaurar a esperança, né? Eu tenho falado muito de restaurar espaço de dignidade para o povo, mas também para os cientistas, né? Precisamos restaurar a esperança. É fundamental para que as pessoas achem que vale a pena, né? Ficar aqui, trabalhar para reconstruir. Isso vai ser importantíssimo, eu acho, no próximo governo. Espero que seja importantíssimo. Muito bem colocado. Eu acho que isso vale a gente sempre ressaltar também, né? Tudo isso é patrimônio do Estado, do Brasil, e não dos governos que passam a cada 4 anos ou a cada 8 anos por lá. E você, quer conhecer um pouco mais da Change.org, a maior plataforma de abaixo-assinados do planeta? Somos livres, plurais, abertos, independentes e apartidários. Incentivamos debates saudáveis e seguros de todas as partes da sociedade. Acesse change.org, encontre uma causa para abraçar e comece a mudar o mundo agora mesmo. Retomando agora o nosso bate-papo, vamos começar o segundo e último bloco dessa super conversa com o médico sanitarista e professor Gonzalo Vecina e com a presidente da Abrasco, Rosana Onopo. Agora vamos falar mais um pouquinho de eleições. O Dr. Gonzalo, ele já atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo, secretário nacional de vigilância sanitária e presidente da Anvisa. Conhece, portanto, um pouco do funcionamento dessa máquina pública. Dentro desse tema, doutor, que a gente está abordando, SUS e saúde pública, a gente já falou bastante de problemas. Agora, falamos também de soluções, né? Mas pensando agora, os próximos governos, o que de emergencial a curto, médio e longo prazo precisa ser pensado, precisa ser feito? Assim, quais as maiores necessidades e desafios nesse momento inicial que o senhor apontaria para os próximos governos? O desequilíbrio fiscal é fundamental que seja enfrentado de alguma forma, mas ele tem que ser acomodado, o enfrentamento do equilíbrio fiscal tem que ser enfrentado com o enfrentamento da desigualdade. E aí a primeira coisa a fazer é voltar atrás no que diz respeito à emenda constitucional 95. Nós temos que descongelar o gasto público e fazer um gasto público inteligente, um gasto público que esteja voltado para a redução da desigualdade. E, nesse sentido, nós vamos ter que escolher algumas áreas estratégicas para conseguir colocar o país para andar de novo. Nesse colocar o país para andar de novo, existem gastos de curto prazo que vão ter que ser enfrentados. Ciência e tecnologia é um desses gastos de curto prazo. Nós vamos ter que rever um pouco essa política de bolsas. Nós vamos ter que revalorizar minimamente, que seja, as bolsas de mestrado e doutorado. CAPES CAPES e CNPq tem que ser olhada mais de perto. Paralelamente a isso, a questão da desigualdade tem que ser enfrentada, e aí ela tem que ser enfrentada com políticas de distribuição de renda e com algum tipo de estratégia para a redução da insegurança alimentar. Então, insegurança alimentar, que hoje no Brasil está acometendo cerca de 30%, 30% a 40% da população brasileira, é crítica, né? Temos 30 milhões de brasileiros passando fome, não têm acesso à comida todos os dias. Então, essa questão da desigualdade é a coisa mais importante. Então, sair da política de redução de gastos e ter uma política inteligente de distribuição de renda e enfrentar a questão da fome. A questão seguinte eu acho que são esses gastos na área de ciência e tecnologia, e aí temos que repensar um pouco a organização do setor saúde. O setor saúde, nós temos que dar algum tipo de tradução para a força necessária
para que se estabeleçam regiões de saúde. As regiões de saúde têm uma certa autonomia. Eu acho que nós não vamos conseguir aumentar o financiamento do SUS como nós estamos querendo, passar de 4,6% do PIB para 6, 7% do PIB, que seria um número razoável para o gasto público em saúde. Isso não vai acontecer no curto e talvez não aconteça no médio prazo. Vamos precisar de 10 anos para chegar nesses 6, 7% do PIB na saúde. Mas tem certas coisas que nós vamos poder fazer. Nós temos que criar as regiões de saúde e ter um modelo mais adequado de financiamento, de transferência dos recursos federais. É isso que eu estou chamando de financiamento. A transferência de recursos federais deve obedecer outro critério, que é esse critério do per capita, que está no 80-80. É transformar o recurso que hoje chega aos estados e municípios via a IH-PAC em um pacote. E aí os estados e municípios responsáveis por regiões de saúde vão redirecionar a importância da utilização desses recursos, organizando filas de acesso para bases populacionais conhecidas e, principalmente, reforçando a estratégia da saúde da família. Melhorar a estratégia da saúde da família e melhorar a forma de acesso à média e alta complexidade através da organização de regiões de saúde é fundamental. E isso exigirá um esforço federal de indução muito importante para que estados e municípios consigam vencer as suas barreiras políticas, suas barreiras micropolíticas, para organizar um SUS que dê respostas diferentes. E vamos ter que também caminhar no sentido de repensar, e esse repensar deve ter ação, não é só repensar, a questão da incorporação de tecnologia para o SUS e para a iniciativa privada. Não tem cabimento para acontecer como hoje está acontecendo, do SUS sempre estar a reboque da iniciativa privada para incorporar tecnologia. Tecnologias que passaram pela crítica da avaliação de tecnologia em saúde, da ATS, elas têm que fazer parte do conjunto de acessos que a sociedade vai ter. Não vai acontecer no 1º de janeiro, mas nós temos que colocar isso na perspectiva de que aconteça. Um processo de incorporação de tecnologia que seja adequado para o SUS e para a assistência médica suplementar. Então, eu acho que essas coisas têm que ser distribuídas no tempo. O que é o curto prazo, que é a questão da desigualdade, da fome, o que é o médio prazo, a estruturação dos acessos aos serviços de saúde, e o que é o longo prazo, que é a questão de melhorar o financiamento do SUS. Perfeito, doutor. Eu quero muito ouvir as ideias da Rosana também. A Rosana, a associação que ela representa, atua em diversos conselhos nacionais, né? Então, acompanha de perto a formulação de políticas públicas nessas áreas. O que você gostaria de acrescentar, Rosana, diante desse contexto que a gente falou, né? O que você aponta como os maiores desafios e necessidades, assim, emergenciais para o próximo governo? Eu acho que, continuando e concordando aí com as colocações do Gonçalo, a gente precisa, de fato, conseguir que nossos setores técnicos e científicos sejam próximos, né, dos formuladores de política. Acho que nunca como neste último governo a gente viveu esse descolamento completo, né, onde pessoas que não têm a mínima noção do que seja uma política pública, pessoas que nunca abriram um livro para entender como funciona o sistema de saúde e ficaram no comando do Ministério da Saúde. Então, isto não pode acontecer, né? A gente viu o grave, o terrível que é quando isto acontece num país. Desde os anos 80, gente, que eu comecei a estudar saúde pública, assim, que a gente já falava que as formas de financiamento, né, continuando essa linha de pensamento que o Gonçalo estava fazendo, assim, da forma que a gente repassa o recurso, induz uma certa forma de prestação de serviços. Então, se eu repasso somente por capita, né, por pessoa, eu estimulo a subprestação. Se eu repasso só pelo procedimento, que ele estava dando o exemplo das AIHs, que são as internações, eu estimulo a sobreprestação.
né? Então, nós precisamos, e hoje a gente sabe isso, eu queria enfatizar muito isso na minha fala, assim, do ponto de vista técnico-político, a gente tem várias soluções para cada um dos problemas do SUS. Estas soluções diferem em nuances. Sobre essas nuances a gente pode divergir, sobre essas nuances a gente pode criar grupos técnicos e deliberar sobre a sua oportunidade ou viabilidade. Mas a gente tem um repertório técnico hoje que não tinha nos anos 80, né? Então, nós temos que lançar mão de tudo isso que a gente aprendeu. Essa questão de que as regiões de saúde têm que receber o recurso, para mim, está posta, assim, é fundamental. Né? E que tem que receber e discutir esse repasse com composições mistas do repasse. Então, uma parte vai ter que ser por capita, uma parte vai ter que ser por procedimento, e eu diria que uma parte, idealmente, pelo menos no mediano prazo, tem que ser por desempenho. Porque essa é a forma, né, que o sistema público, que o gestor federal, por exemplo, pode induzir e incentivar determinadas questões. Se fala muito no Brasil assim, é que o Estado não consegue implementar política. Eu queria chamar a atenção para que isso também é uma mentira, né? Exemplos, vou dar 2 exemplos. Quando se decidiu implantar a saúde da família e se vinculou a implantação das equipes de saúde da família a um incentivo fiscal, se expandiram rapidamente pelas prefeituras as equipes de saúde da família, o que prova que sim, o Estado, a União é capaz de induzir política na ponta. Um outro exemplo do campo que eu pesquiso é da saúde mental. Quando se atribuiu estímulo, incentivo fiscal à expansão dos centros de atenção psicossocial, por exemplo, centros de atendimento para as pessoas com problemas graves de saúde mental, ou aos núcleos de apoio à saúde da família e comunidade dos NASF, se expandiram rapidamente esses serviços. A cobertura aumentou. Então, tem coisas que a gente sabe como fazer e que podem ser feitas. Eu acho que não tem que desistir dessa capacidade de indução, ainda que eu concorde que a gente precisa de uma reforma profunda do aparelho de Estado brasileiro, que é paquidérmico, que é ineficaz, que é injusto e autoritário, porque, vejam, a gente está todo dia, toda noite, diuturnamente, a gente escuta alguns jornalistas de alguma grande mídia falando mal do funcionalismo. O funcionalismo virou assim a cuca da vez. Qual é o funcionalismo que salva os cofres públicos? A enfermeira do SUS que está lá no Piauí, né? Ou os nossos generais de farda que tem pensão para filha, que não sei o quê, que ganha não sei quanto, auxílio terno, auxílio não sei das quantas. Então, assim, a ideia de que os recursos têm que sair do corte de privilégios, me parece que tem que ser uma ideia caçada com nossa ideia da defesa de direitos. Não tem solução, claro que não tem solução, não tem dinheiro para tudo, é óbvio que não tem dinheiro para tudo. O problema que eu acho e é isso que a eleição agora, muito próxima, nos coloca como grande desafio à população, e talvez seria o recado que eu queria deixar para quem nos escuta. Na hora que o senhor e a senhora forem votar, pensem que o que está em jogo é isso. O que está em jogo é se nós vamos ser capazes de criar um Brasil menos desigual, de diminuir privilégios, de aumentar o usufruto de direitos, né? Porque, de fato, a grande questão do Brasil de hoje, decidir se o Brasil vai se transformar em uma republiquinha, né, autoritária, ou se ele vai entrar para o concerto das nações no destino de um grande país que todos nós almejamos para ele. Acho que esse, para mim, é o grande ponto, né, dessa eleição que está tão próxima ali. Bom, Rosana falou de eleições, então vamos falar mais ainda de eleições. A gente sabe que o dia da votação é o ponto alto da nossa democracia. É aquela hora em que, de fato, nos sentimos cidadãos participantes dos rumos do nosso país. Porém, não é a única maneira que a gente pode desempenhar o nosso exercício cidadão e contribuir com a democracia. Nesse podcast, desde o primeiro episódio, a gente busca trocar ideias sobre formas para as pessoas que estão nos ouvindo agora se engajarem mais e participarem mais ativamente de todos esses debates que pautam o Brasil. Eu imagino que quem está nos ouvindo agora deve ter ficado, como eu, bastante triste de tanta informação pesada e dura e realista que a gente está ouvindo aqui, mas a gente precisa lidar com isso, porque não é fechando os olhos para as coisas que elas vão se resolver, né? Muito pelo contrário. Mas agora, um pouquinho de... Acho que quem está ouvindo também está pensando, tá, e agora? O que eu posso fazer nisso tudo? Parece tudo tão grandioso, mas qual é a minha participação? Então, eu queria ouvir ideias aqui, trocar informações, para além, então, de ir às urnas eletrônicas a cada 4 anos.
Como o senhor acha que podemos nos envolver e atuar mais na vida política do nosso país? Olha, aí eu também. É uma ideia importante da área da saúde pública, é a ideia da disseminação da informação através da comunicação, né? Informação, educação, comunicação. Uma coisa velha na saúde pública chamada IEC, né? Nós temos que retomar isso. Nós precisamos de mais cidadãos informados que lutem pela transformação social. A transformação social só é possível a partir da comunicação. Nós vivemos aí esse negócio das vacinas. Porque os negacionistas e tal, não sei o quê. Hoje a gente tem noção de que no máximo 1,5% da população é negacionista. 80% da população vai cumprir aquilo que o pessoal da saúde, que a informação levar ele, que ele deve fazer. Agora, tem uns 20, 25% da população que, para fazer o que deve ser feito, quer mais informação, quer discutir. Esse 20, 25% da população é a parte transformadora. Agora, para essa parte se mover e agir transformando, precisa que nós, que somos os chamados intelectuais orgânicos, para usar uma fala velha do Gramsci, nós temos que levar essa informação para a população. Então, nós, o povo da Brasco, tem que levar essa informação para esses 20, 25% da população que são os agentes de transformação. Nós, os intelectuais orgânicos, seremos incapazes de fazer qualquer tipo de transformação. Nós precisamos de mais gente para que essa transformação ocorra. Existe a necessidade de agregar quantidade na qualidade das opiniões que nós temos. Então, é fundamental que a gente consiga criar um modo de comunicar à sociedade isto que nós estamos fazendo aqui, esse debate que nós estamos travando aqui. As pessoas têm que entender como é que constrói acesso, como é que constrói uma política pública voltada para a redução da desigualdade, melhorando as condições da saúde de todos. Então, a saúde individual não mudará se nós não conseguirmos mudar a saúde de todos. Ter um sistema de transplante nacional é vital para que um indivíduo tenha acesso ao transplante. É o que eu consigo fazer pela população que transforma o que eu posso fazer pelo indivíduo. Essa questão é uma questão que fica muito mal colocada na cabeça das pessoas. Elas não conseguem, tem um egoísmo natural do eu, mas elas não conseguem imaginar que o homem condenado a viver em sociedade necessita de soluções coletivas e nós temos que querer construir essas soluções coletivas. Então, comunicação é o nome da arma e nós temos que melhorar o uso dela. Quer dizer, nós temos que aprender a fazer uso, principalmente num tempo em que essas novas mídias estão ocorrendo. Perfeito. E eu vou só guardando aqui as frases de efeito do Dr. Gonzalo. Anotei mais uma que achei incrível. O homem condenado a viver em sociedade precisa do coletivo. Foi um pouquinho mais completa do que isso, mas a ideia é essa. Queria passar, então, para a Rosana. Rosana, na sua opinião, para quem está nos ouvindo agora, como que a gente pode fazer a diferença, em especial para ajudar a salvar o SUS e impedir que a saúde pública do Brasil e todas as outras áreas que a gente comentou até agora vão parar na UTI? A gente estava falando, né? Eu acho que comunicação, como disse o Gonçalo, a gente começou a experimentar, né, essa ideia de uma campanha destinada, né, à sociedade como um todo, mas eu acho que também, eu gostaria que, para nossos ouvintes aqui, estimular uma outra dimensão além da comunicação, que é a da participação, né? Nós temos previsto, né, no arcabouço jurídico legal do SUS, inúmeras instâncias de participação. As pessoas podem participar desde o conselho local da unidade
de atenção primária mais próxima da sua casa, até do Conselho Municipal, estadual. Eu acho que essa participação viva dos usuários, dos cidadãos, traz uma pressão, traz uma urgência para a necessidade das soluções. E por isso que eu queria estimular as pessoas a se engajarem na participação. Veja, escute, descubra onde. É muito importante que a gente faça isso, da mesma forma que, como você chamou a atenção, as associações, por exemplo, participamos do Conselho Nacional de Saúde, ou queremos nos envolver no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente está fazendo uma parte, né, da nossa função social, além de produzir conhecimento, perspectivas, tentar interferir nas instâncias participativas que são responsáveis também pela formulação da política pública. Então, eu acho que este é um ano que está tudo isto colocado em cima da mesa. Pense bem antes de votar, se engaje na participação em algum conselho próximo da sua casa e se informe, utilize as redes, mas utilize as redes com sabedoria, utilize checando informação, utilize perguntando para alguém que você confia, seu médico da atenção primária, o pediatra dos seus filhos. Se informe da forma mais variada possível. Eu acho que essa é uma das mensagens mais interessantes que a gente poderia deixar para as pessoas que ficaram com a gente até agora. Ótimo, obrigada, Rosana. Chegamos então ao final dessa conversa, que foi extremamente esclarecedora e essencial para o debate eleitoral. E assim como nos outros episódios deste podcast, eu vou terminar com uma clássica pergunta para motivar a ação de quem está nos ouvindo. Vamos lá. Doutor Gonzalo, o que o senhor quer transformar no mundo hoje? A grande transformação que nós temos que fazer é diminuir as desigualdades. O mundo só tem razão de existir, nós só temos razão de existir no mundo, se todos puderem ter a oportunidade de viver bem. Este mundo não pode ser bom para uns e mal para outros. Nós temos que transformar o mundo num mundo mais igual. E você, Rosana, o que você quer transformar no mundo hoje? Para não repetir as desigualdades com as que concordo, vou falar da violência. Essas desigualdades só se sustentam pelo uso da força e da violência, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que ter essas duas perninhas, a diminuição das desigualdades e uma cultura da paz, do desenvolvimento, do respeito pelo outro, do respeito pelo meio ambiente. Acho que nós estamos muito necessitados desse combate à violência e isso vai ser condição para a gente poder diminuir as desigualdades. Então, se eu tivesse que escolher uma, seria diminuir a violência. Muito obrigada, doutor Gonzalo. Muito obrigada, Rosana, por terem usado a sua voz neste nosso megafone das eleições. Tudo que ouvimos aqui, sem dúvidas, foi de grande contribuição para os debates da nossa atualidade. E eu espero que o papo tenha despertado motivação em quem nos ouve e que as pessoas possam passar da indignação que a gente sentiu aqui à ação positiva e transformadora com essas últimas ideias e sugestões de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. E muito obrigada também a quem nos acompanhou até agora. Lembrando que esse espaço é coletivo e busca amplificar a voz das pessoas que estão por aí, em todos os cantos do Brasil, se mobilizando por alguma causa. Esta temporada continua. Não perca o 5º e último episódio, que vai ao ar na próxima quinta-feira, às 7 horas. Vamos falar de cidadania, mais um pouco de eleições e também de ativismo. E até lá, continuamos firmes e fortes em nossas ações. Siga a gente no Instagram, @change.org_br, e vamos unir as nossas vozes para transformar o mundo. Até mais!